A graça de Cristo, falando ainda sobre os sinais da vida do Senhor, os 80 anos proféticos de 1946 a 2026. A graça de Cristo, ela começou no Pentecostes, ela passou pelas eras da igreja e está chegando ao fim. Nós estamos na sétima era, a sétima igreja, a Laodiceia, a igreja morna, que o Senhor está prestes de vomitar. Lembrando que Deus salvou do mundo antigo somente 8 pessoas na arca. Então Deus não está preocupado em salvar pessoas que não querem nada com Ele. Com pessoas mimadas que vivem a sua vida como na era de Adão ou de Noé. Então, assim, nós estamos nessa era. Deus sempre envia um mensageiro. Deus, antes de trazer a justiça na terra, Deus sempre manda um mensageiro, sempre manda a profecia para avisar antes do julgamento. Em Noé, nós vemos que Noé, 120 anos Noé pregou o fim dos tempos, o dilúvio, ninguém acreditou. Ló foi avisado antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra. João Batista veio preparar o caminho do Senhor. O Senhor sempre manda alguém preparar o caminho e avisar. Então não tem desculpa. O anjo do Senhor, 2 anos antes, em 1946, 2 anos antes de Israel virar uma nação, o anjo do Senhor veio avisar a Abraão como mensageiro, dizendo a ele que nós estamos na sétima era da igreja, né? E onde Deus restauraria o coração do pai aos filhos, dos filhos aos pais, né? Que está em Malaquia 4 e 6, que fala de um mensageiro que prepara a noiva, né? Que prepara a igreja para a segunda vinda de Jesus. Deus trabalha em ciclos de 80 anos. E o Senhor fala lá em Salmos 90:10 que os dias da nossa vida somam 70 anos e havendo vigor a 80 anos. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos, ou seja, somos um vapor. Essa duração máxima de uma geração com vigor, máximo 70, 80 anos, né? Em Mateus 24:34, Jesus disse que não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Qual a geração? A geração que viu os sinais. Em 1948, Israel volta a ser nação após quase 2.000 anos dispersa. E a figueira é simbolizada Israel. A figueira brotando novamente já é um sinal da contagem. Então Israel voltou a ser nação em 1948. Até 2028 se completa 80 anos da nação de Israel, né? Então ela vai começou a brotar, né? Voltou a ser nação. Vai fazer 80 anos a nação de Israel. E em 2026 a 2028 estamos nessa janela profética. Então a agenda mundana de 2030 está dentro dessa contagem. Porque o inimigo sabe das promessas de Deus. Ele não adivinha o que Deus não tem falado. Então, ele sabe que o lugar dele já está próximo, a condenação dele eterna já está próxima, porque Deus já venceu ele para todo sempre, mas nós temos que vencer o inimigo a todo dia. E breve vai vir o dia em que Deus vai amarrá-lo no fogo eterno para sempre, que não terá mais como sair de lá. Ele não tem perdão. Então, ele está queimando todos os cartuchos contra a igreja do Senhor. E nós já estamos 80 anos da igreja de Israel, da figueira brotando, nessa janela profética, né? O mais tardar, como está em Salmos 90, será 80 anos. A vida é 70 anos, mais tardar 80, porque depois já passa a ser enfado e canseira. Então a igreja do Senhor, a Israel do Senhor, vai fazer 80 anos em 2028. Deus lida com a igreja e com Israel, né, de formas diferentes. Deus não lida igual, né? Mas sempre obedece um calendário profético. Quando Israel estava dispersa, Deus voltou a contar o tempo da igreja quando Israel voltou a ser nação. Então, quando Israel voltou a ser nação, Deus voltou a contar o relógio profético. E lá em Daniel 9, 24, 27, fala sobre os 70 semanas determinadas sobre o povo de Israel. 69 semanas se cumpriram com a morte de Jesus. Falta uma semana, ou seja, 7 anos dessa uma semana de tribulação, que começa a igreja para ser arrebatada, né? Estamos no intervalo de... Essas 69 semanas é o intervalo de 2.000 anos. De uma igreja para outra, para a Laodiceia, que nós estamos na Laodiceia, das 69 semanas. Para completar 70 semanas de Daniel, falta 7 anos dessa janela profética. E o fim desse intervalo de 2.000 anos foi em 1948, quando Israel voltou a ser nação. Em 1946, quando o anjo veio a Abraão, com esses dons de cura divina, foi para selar a igreja, preparando a igreja. Aconteceu com Noé, né? Deus deu um tempo, permitiu, a arca estava aberta e ninguém quis entrar. Só depois que Deus mandou a água do dilúvio foi que o povo ficou desesperado querendo entrar. Igual a Babilônia. Deus manda avisar, o povo não quer, as pessoas não querem. Aí quando vem o fogo já é tarde. Aí já é tarde. Depois que o fogo desce, não tem mais jeito. O juízo desce, não tem mais jeito. E nós estamos nesse ano 10, ano de juízo. Ano de reset, ano 1. Pode ser um significado, né? Que é o 1 mais 0, 1. E sempre é um caos. No 11, que vai ser o ano que vem, é um realinhamento. Houve um caos, houve o dilúvio, para depois ter um novo mundo sem pecado, sem nada, até começarem a pecar de novo. Então sempre tem um caos para Deus alinhar, para Deus realinhar.
Então haverá caos na geopolítica, na natureza, na vida do homem, coisas que foram assinadas, que está no escondido, que vai ser trazido vai ser tudo trazido às claras. Oxalá se não ser trazido às claras esse ano mesmo, até o ano que vem. E o que é a Babilônia de hoje? A Babilônia de hoje é a mistura que essa igreja de hoje está fazendo. Eles estão misturando, pegando o texto fora de contexto, estão pregando aquilo que lhes interessa, não estão pregando o Novo Testamento, os 4 evangelhos, pregam o Antigo, porque ali eles podem misturar a mentira, a ganância, induzir o povo de Deus às tradições antigas. Quando Paulo começou a pregar o evangelho de Jesus, ele não foi se encontrar com Pedro e nem com Tiago, irmão de Jesus. Ele ficou 3 anos longe para ficar longe dessa mistura, dessa tradição. Hoje, se você for contra a tradição da igreja de hoje, você não é aceito no meio deles, você está errado. Inventa um julgo pesado para a igreja, julga pesado nos casamentos, sobre divórcio, sobre ser pastora, mulher ou não, todo lugar, sobre dízimo. Eles sabem que o dízimo não existe mais, mas eles usam isso para tirar a lã das ovelhas. Se você for com a verdade pregar no meio deles, mesmo que seja um pastor de confiança, você não é bem aceito, não é chamado em certas igrejas. Virou um sistema. Em 1946, esse anjo já falava com Braham sobre isso, dessa igreja babilônica que está misturando o santo com o profano. Hoje mesmo eu não vou mais à igreja, o Senhor me tirou, eu fiquei 54 anos dentro da igreja, e o Senhor me tirou com 42 anos de batismo. Então, assim, eu prefiro hoje comer o meu alimento direto dos céus, direto com o Espírito Santo, do jeito que Jesus mandou pregar. Porque Jesus não morreu na cruz por nós e depois nos entregou para a igreja, para sistema, para religião, para sistemas de shopping, sistemas de onde tudo é venda do evangelho, tudo é sacrifício da obra, tudo traz jugo pesado para as pessoas, onde não trago o amor de Jesus para abraçar os irmãos. Então, assim, igreja que virou empresa de passa de pai para filho, tiro dízimos do povo de Deus, que não é mais dízimo, que dízimo é o pessoal de Israel, e era alimento, não é mais para o nosso tempo. Nosso tempo que Jesus deixou é oferta, é ofertar sem peso, como aquela oferta da viúva, sem peso. Esses homens gulosos, como está ali, acho que em Timóteo, eles amam o sistema, a tradição, as honras, as honrarias, são gulosos, ladrões de ovelhas.